Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos, sobre o início do reinado de Acabe, e que ele casou nada mais, nada menos com Jezabel, e que Jezabel era filha de Etibaal, e ela era uma sacerdotisa. E aí, quem vai entrar na história agora, a partir do capítulo 17? O grande profeta Elias. É extraordinário a autoridade espiritual que esse homem tinha quando ele falava. Observe bem. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que coisa linda, não é? E ele diz, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente que ordenei aos covos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, na fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Olha só que coisa linda! Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, em outras versões, gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo, e depois morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher dona da casa, e da sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e mataste o meu filho? E ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou-o no braço dela e o levou para cima ao quarto
onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me tenho hospedado, afligiste matando seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a ele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa e lhe deu a sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E aí nós vamos ver que Elias vai apresentar-se diante de Acabe novamente. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: no 3º ano, vá, apressa-te e vá a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentou-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. E olha só, Samaria era a capital, nós estamos falando do Reino Norte. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra, todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos ervas, para que salvemos as vidas dos cavalos e mulas e não percamos os animais, que partiram entre si para percorrerem. Acabe foi por uma parte, por um caminho, e Obadias foi sozinho por outra. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou. Obadias, reconhecendo-se, prostrou com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? E respondeu ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele te mate? Tão certo como vive o Senhor Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor: eis aqui está Elias? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve e não sei para onde. E vindo eu à casa e dar as boas novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram o meu senhor o que fiz quando Jezabel matara os profetas do Senhor e como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com água e pão? E agora tu dizes: vai ao teu senhor e eis aí está Elias e ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face eu estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, porque deixastes, Acabe, os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar
a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos poste-ídolos que comem na mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal vão se enfrentar no Monte Carmelo. E aqui você já sabe, né? Porque esse texto ele é muito conhecido e ele é maravilhoso. A gente vê quão extraordinário é ver um homem segundo o coração de Deus, um homem temente, um homem ousado, um profeta de Deus na terra. Olha só, então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e se ajuntaram todos no Monte Carmelo. Imagina, né, a agitação de Samaria. Vocês não sabem quem apareceu? Elias. Elias e mandou juntar todos os profetas de Baal. O que será que vai acontecer? A cidade fez isso, ó. Foi o povo, não foi só os profetas encontrar com Elias no Monte Carmelo, não, foram todos os que sabiam da notícia, né? Então chegou Elias e todo o povo estava ali, né? Até quando? E aí Elias aproveita a oportunidade, né? Olha para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Né? O povo ele era muito comandado por aquilo que o rei dizia ou fazia, né? E aí nós vamos ver que o profeta Elias disse aos profetas de Baal, né? São 450 homens. Deis-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si um dos novilhos, divida em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então, invocai o nome do Senhor vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é o que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. E aí você já sabe, né? Os profetas de Baal gritavam, os profetas de Baal fizeram tudo possível e imaginável. Eles já estavam até se cortando de tanto desespero que havia, né? E ao meio-dia ele já não aguentava, né? Já estavam roucos. O texto fala que eles já estavam bambeando, manquejando, né? De rodear ali o altar, clamando por Baal e nada. Ao meio-dia Elias já zombava deles, dizendo: clama mais alto, talvez ele esteja meditando, atendendo outra necessidade, talvez Baal esteja de viagem ou esteja dormindo, clama mais alto para que ele desperte, né? E eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, lancetas, né? Derramavam sangue para atrair essa presença de Baal. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez o rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazeis a segunda vez, e o fizeram. Imagina a cara de espanto dos profetas de Baal e do povo. Peraí, ele arrumou
o altar, jogou água, como que vai vir fogo? Se tinha que vir fogo, essa água aí não vai dar certo essa história, não é? Mas foi dessa forma que Elias fez, né? E aí nós vamos ver que no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximando-se o profeta Elias, disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que és tu Deus em Israel, e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que de ti fizeste retroceder o coração deles. Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e a terra. Ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra. E o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão, e Elias fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E aí Elias vai orar, e enfim a chuva vai descer, né? Olha só, subiu Acabe e começou a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, se encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu movo: sobe e olha ao lado do mar. Subiu e disse: não há nada. Então Elias disse: volta. Assim 7 vezes, e na 7ª vez, eis que se levantou para o mar e viu uma nuvem como a palma da sua mão. Né? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, como diz o cântico, né? E dentre o pouco o céu se enegreceu, né? Com nuvens, vento, caiu chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Israel, né? E aí Elias nós vamos ver que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara os profetas, e quem vai se enfurecer querendo matar o profeta Elias? Nada mais, nada menos que Jezabel, né? Para ela é um caso de honra matar o profeta Elias, né? E aí nós vamos ver que ele mesmo, porém, se foi ao deserto ao caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, né? Eu acredito que aquele Elias estava exausto de toda essa situação, de toda essa opressão que havia, todo esse desgaste, né, emocional, depois dessa batalha espiritual que ele teve ali no Monte Carmelo, né? Toda essa situação, isso deixou ele esgotado, né? E ele vai lá para o Monte Horebe, ele deita, ele dorme, né? O anjo vai ao encontro dele, manda ele levantar e comer. Ele levanta e come. Tinha um pão cozido sobre as pedras. Imagine só, um pão quentinho ali acordando, né? O profeta, né? E a botija de água, ele comeu, bebeu e ele tornou a dormir. Então aqui nós percebemos a exaustão que Elias ficou diante dessas batalhas travadas, né? E aí nós vamos ver que ele levantou, ele comeu, e a força daquela comida fez ele caminhar 40 dias e 40 noites, né? E Deus vai dar uma incumbência, né, a ele, perguntando para ele: o que fazes aqui, Elias? Elias queria tudo, menos, né, fazer alguma coisa. Ele queria descansar, ele queria, na verdade, ir embora, morrer, né, ir de encontro ao Pai. Para ele já tinha acabado, né, tudo aquilo que ele precisava fazer. E Deus disse para ele: não, vai e volta ao teu caminho
caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, ungirás como profeta em teu lugar, né? E aí nós vamos ver a vocação de Elias ali e o sucessor de Eliseu, sucessor de Elias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.